Amados irmãos, abram comigo as suas Bíblias, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós estamos estudando sobre os fundamentos apostólicos da vida da igreja e os fundamentos práticos. Os fundamentos apostólicos e práticos da vida da igreja. Então aqui eu vou fazer uma leitura bem objetiva, bem resumida, para contextualizar todos vocês com o assunto, porque nós viemos estudando em algumas oportunidades. Vamos ler o versículo 16, apenas tomar a frase, quando Pedro diz assim, Mateus 16, 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 19, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus, capítulo 18. Vamos ler os versículos 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Outra vez vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 16 e seguir a leitura. Veja o versículo 21, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículos 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Porque que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E por último, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Vamos orar. Pai amado, bendito, santo, nós estamos aqui mais uma vez clamando a tua misericórdia, tua graça, a unção do teu Espírito. Senhor, não há como esta palavra ser ministrada como uma palavra viva e verdadeira, não uma palavra de conhecimento, mas uma palavra viva, uma palavra que tem o poder de edificar, de construir, de nos transformar, de destruir em nós todas as fortalezas e resistências, de trazer renovação, se ela não for ungida pelo teu Espírito. Então vem ungir a tua palavra até nós, até o nosso coração, até a nossa mente,
Por favor, Pai, nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqueles que já estiverem estudando comigo desde o início, sabem muito bem que este assunto, ele nos mostra algo extremamente fundamental para nós: compreender a vida cristã equilibrada. A vida cristã baseada na doutrina e na prática. Nós não temos tanta dificuldade com a doutrina. O que nós temos dificuldade é com a prática. A vida cristã, se ela é apenas doutrina, sem a prática, nós nos tornaremos formalistas. Nós seremos uma igreja cheia de formalismo. Se nós buscamos a prática sem a doutrina, nós seremos uma igreja sensacionalista. Vamos buscar manifestações, sensações, queremos uma igreja que tenha movimentos, cultos cheios de movimentos, sem conteúdo, sem realidade, sem vida. Nós vamos buscar o carisma, mas não o caráter. Ou podemos buscar ter caráter, porém sem carisma. A vida cristã, ela é doutrina e prática. Ela é o carisma, mas é o caráter. A vida cristã, ela é equilibrada. A grande tragédia cristã que nós temos visto ao longo da história é justamente esse ponto, irmãos. É como nós não temos enfatizado a prática. E resumimos igreja apenas em reuniões, e não no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Nós não podemos procurar viver a vida cristã apenas de forma religiosa. Tem que haver uma realidade. Em nós tem que ter um rio de águas vivas fluindo. Nós temos que ser uma resposta de Deus sobre as coisas que nós mesmos oramos. Nós precisamos ser uma resposta de Deus para as pessoas que necessitam ouvir de Deus. Não é uma questão de quem tem mais, de quem pode mais, quem é mais. É o quanto do Senhor transborda da minha vida. O que tem destruído a igreja, maculado o seu testemunho, é justamente esse. O fato dela buscar viver uma parte e não a totalidade. Como nós buscamos viver uma parte, queremos a plenitude de Cristo. Nós só vamos experimentar a plenitude de Cristo se a totalidade da doutrina e da prática for a nossa obsessão. Então, irmãos, eu encorajo vocês mais uma vez. Hoje nós vamos estudar o último ponto, que é o reino e as orações. Já estudamos o primeiro ponto, a relação que tem Cristo com a palavra. Você vê aqui em Atos 2:42, nós temos a doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos é a palavra, é o evangelho vivo, aquilo que Cristo pregou e os apóstolos prosseguiram. Então o ministério da palavra, o evangelho, a palavra encarnada, a palavra viva, esta palavra, que por um lado, ela é o Logos, por outro lado, ela é o rema de Deus. Esta palavra, este evangelho. O segundo fundamento, em Mateus 16, é a igreja. E o segundo fundamento em Atos 2:42, se a igreja é a doutrina, então Atos 2:42, o segundo fundamento é a comunhão. Igreja, comunhão. Porque a igreja, ela deve ser a expressão do Deus triuno, e o Deus triuno é a comunhão. Comunhão é a expressão de Deus na igreja. Comunhão não é todos nós vestindo o mesmo estilo de roupa, tendo o mesmo penteado. Comunhão é a diversidade na unidade. Comunhão é o quanto de Deus, do relacionamento, da mutualidade,
do compartilhar da vida de Deus, nos une, nos torna um. Apesar das nossas diferenças, das nossas dificuldades, a vida de Deus nos une. A vida de Deus nos faz um corpo. Nós não somos um corpo desconjuntado. Nós somos um corpo unido nos seus membros, ao cabeça. Então nós temos aqui o terceiro fundamento, em Mateus 16, é a cruz. A cruz. E em Atos 2,42 nós temos a mesa do Senhor. Doutrina dos apóstolos, comunhão, a mesa do Senhor. E por último agora, o reino. Nós vimos aqui no versículo 19 e também o 27, em Mateus 16, que o nosso Senhor lhe dá uma ênfase ao reino. Meus irmãos, eu quero colocar isso com muito cuidado e acho impossível esgotar isso apenas nessa reunião. O assunto do reino é um dos assuntos mais contundentes no Novo Testamento. E por quê? O nosso Senhor, Ele concentrou a maior parte do seu ministério. Ele se dedicou a maior parte do seu ensino a mostrar o reino. Se nós não entendermos o reino, nós não compreendemos o que é salvação. Salvação visa nos levar ao reino, fazer parte do reino. A próxima dispensação é a dispensação do reino. Nós estamos caminhando para o reino. Tudo que nós fazemos, tudo o que vivemos, tem em vista o reino. Toda a ordem que Deus estabeleceu no mundo e no universo tem a ver com o reino. Então, se nós não entendermos isto, nós não compreendemos o supremo e eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. O reino tem disciplina e o reino tem recompensa. Quando a Bíblia fala de coroa, de galardão, de recompensa, todos esses termos estão relacionados com o reino. Nós temos a salvação do espírito, nós temos a salvação da alma. A salvação do espírito ocorre quando você crê. A salvação da alma é um processo que visa o reino. Então nós temos que compreender isso claramente. E qual a relação da oração com o reino? Porque na oração se concentram os nossos afetos. E se tem um assunto que está relacionado com o reino de maneira prática, são os nossos afetos. Porque a cruz, ela trabalha os nossos afetos, tendo em vista o reino. Eu vou ler um texto que está lá em Mateus capítulo 6, e o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas estas coisas que nosso Senhor vem citando ali, no Sermão do Monte, ele diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual deve ser então a nossa busca? O reino. Quando o reino não é a nossa prioridade, quando o reino não é a nossa busca, então quer dizer, irmãos, que os nossos afetos não estão alinhados com a mente, com a vontade de Deus, está alinhado com essa terra. E aqui entra o assunto oração. Se a oração ela se resume apenas ao momento presente, à hora presente, daquilo que você está vivendo, e você não consegue perceber o que você está fazendo, porque a oração ela tem suas esferas. Por exemplo, quando você está intercedendo por uma pessoa, é diferente, você está intercedendo por uma questão presente. Mas quando você está orando sobre alguma coisa muito mais ampla, que envolve o futuro, você tem que pensar no reino. Por que nós queremos a igreja do Senhor edificada? Para que nós tenhamos aqui em Goiânia a melhor igreja? Para que nós possamos fazer, quem sabe, um shopping center aqui do lado e vender os nossos produtos? Para que nós possamos pegar o nosso grupo, os grupos aqui da música,
e gravar vários CDs e vender os nossos CDs como mercadoria. Poder gravar cada vídeo aqui e poder vender para as pessoas como mercadoria religiosa. Será que esse é o objetivo de termos uma igreja avivada? Ou nós queremos ter uma igreja avivada que apresse logo a vinda do reino? Vamos lembrar da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Começa com a prioridade, ou não? A oração começa com o quê? A oração do Pai Nosso, ela começa com prioridade. Qual é a prioridade máxima da oração do Pai Nosso? É que o nosso Pai, ou que o nosso Deus é Pai, e que Ele está nos céus, Ele governa. Tudo tem que estar centrado nele, tudo deriva dele. A visão de que Deus está nos céus, e que o Deus que está no trono é o nosso Pai, cria em nós um sentimento estritamente relacional e de total dependência. Pai, começa com isso. Pai nosso que estás no céu. Pai é o sentimento mais elevado de possessão que um filho pode ter. É o sentimento mais elevado da possessão. Você pode não ter nada nessa terra, mas se você tem consciência da grandeza dessa oração, você pode dizer: eu não tenho pão para hoje, eu estou com uma doença em estado terminal, mas eu posso levantar os meus olhos e dizer: Pai, Tu estás no céu. Aconteça o que acontecer nessa terra, a minha vida pode acabar, mas ela nunca terminará, porque eu tenho um Pai eterno no trono que governa sobre tudo. Pai nosso que estás nos céus nos mostra que a nossa vida não está limitada à terra. Mas tem uma busca, tem uma oração, tem um pedido nessa oração. Qual é o pedido supremo dessa oração? O primeiro: venha o teu reino. Se a consciência do Pai é tão importante, o pedido subsequente é importante também. Venha o teu reino. Não é me dá isso, me dá aquilo. Porque se você pede a Deus uma agulha, você precisa saber se essa agulha vai fazer você perder o reino ou ganhar o reino. Se você está pedindo algo para Deus, muito cuidado, porque nós precisamos entender as coisas. Nós não fazemos de Deus um pai responsável, que na hora do almoço, ele enche o seu filho de refrigerante, chocolate, baboseiras de doce, e vai destruindo o seu filho. E acha que fazendo o que o seu filho quer, ele vai se tornar um pai melhor. Quando o filho crescer doente, diabético, quando o filho cresce impotente, com certeza ele deve lembrar o quanto o seu pai não foi pai, não o amou. Então, irmãos, isso é muito sério, porque o nosso Deus é um Pai cuidadoso. Ele é um Pai cuidadoso que Ele sabe aonde nós iremos chegar. E quando nós nos submetemos à sua vontade, Ele trabalha de uma forma muito dolorida que nós não entendemos, mas nós confiamos no poder supremo das suas mãos. Nem tudo nessa terra é como eu quero, porque se fosse como eu quero, eu estava indo para o inferno. Mas como é tudo pelo seu desejo, pelo seu modo e para a sua glória, Ele trabalha esse caráter duro, essa carne que não converte dentro de mim. Então, meus irmãos, nós não podemos fazer da oração um brinquedo celestial. Nós não podemos fazer da oração um instrumento de conquista, mas um meio de relacionamento profundo com Deus. Tem pedidos, tem petições na oração. Tem. Você sabe que das 4 palavras do Novo Testamento usadas para a oração, uma delas é deeses. E sabe o que significa essa palavra? Um encontro. Um encontro. Porque essa ideia do encontro prevaleceu no Velho Testamento. A oração era um encontro com Deus. De maneira que quando você estuda as orações do Antigo Testamento,
Você precisa ter muita sensibilidade, porque em muitas orações os homens não falam tanto, mas Deus fala muito. Porque era um encontro, era Deus falando e os homens ouvindo. As orações tinham muito mais a ver com o falar de Deus às pessoas do que o falar delas a Deus. E quando você estuda o Novo Testamento, você vai ver essa palavra, deeses, que é uma das palavras que define oração, o encontro face a face. Portanto, meus irmãos, nós estamos estudando esse assunto dentro de Atos dos Apóstolos, dentro da vida da igreja, refletindo para os nossos dias. Porque se tem uma coisa que a igreja se perdeu, foi na oração. Porque ela se perdeu na oração, ela também se perdeu no culto, ela se perdeu na devoção, ela se perdeu na adoração, ela se perdeu na palavra, ela se perdeu na comunhão, ela se perdeu na mesa. O irmão Martin Lloyd Jones, ele faz uma exposição linda no seu comentário de Atos 2. Ele tem um comentário de Atos dos Apóstolos. E nesse capítulo 2, precisamente nesse texto, versículo 42, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: nós não podemos mudar a ordem daquilo que a Bíblia estabeleceu. Não é que uma coisa tem mais importância do que a outra. Não é uma questão de prioridade, é que nós temos que compreender que uma coisa depende da outra. Que algo está ligado a outra coisa. Não é que a oração aqui foi colocada em último lugar, porque ela é menos importante. É que ela deve ser o fruto. Ela, por um lado, ela é o fruto que é derivado da palavra, da comunhão, da consciência da mesa do Senhor. Isso é tão importante, irmãos, porque quando nós temos vida na palavra, a oração é um resultado. Quando você sabe o que é a comunhão, a oração se torna um resultado. Ela se torna um resultado de intercessão. Você se preocupa com os outros na oração. E você pensa nos seus irmãos, é para que eles não percam o reino. Você ora pelos seus irmãos, não é para que a vida deles melhore, é para que eles não percam o reino. Porque perder o reino será um desastre para um cristão. Você está no reino e ser reprovado, porque no reino terá reprovação. Nosso Senhor, Ele gasta a última parte do seu ministério tratando exclusivamente do assunto do reino. E por isso, irmãos, a oração está tão intimamente ligada com o reino. Porque o reino fala de perda. E são perdas eternas. Muitos irmãos sofrerão perdas eternas. Eu não estou falando de condenado no inferno, mas perdas eternas. Ou eterna. Muitos perderão a recompensa a qual teria direito. Então nós precisamos cuidar disso aos pés do Senhor. Deixa eu colocar algo para você aqui em Apocalipse, só para você passar pelo menos a semana meditando sobre isso. Apocalipse capítulo 21, deixa eu te dizer algo aqui, só para falar um pouco sobre perda, para não ficar lendo vários textos, mas vamos logo no ponto crucial. Apocalipse capítulo 21. Se você abre sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 21, você saberá que esse capítulo, ele já está dentro da eternidade futura, certo? Apocalipse capítulo 21 já está dentro da eternidade, não está dentro do tempo mais. A partir do versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse, novos céus e nova terra. Ele inicia assim, ó, vi um novo céu e uma nova terra. Pode olhar aí que é assim que começa esse capítulo, porque ele começa dentro da eternidade. Agora, observe bem, versículo 24. As nações que tiverem sido salvas andarão em sua luz. Agora veja bem, e os reis da terra trarão sua glória e a honra para ela. Essa ela aqui é quem? Tem uma mulher aqui. Que mulher é essa? É só você ler o capítulo 21 todo, porque ele vai falar da Nova Jerusalém. Irmãos, nós temos que aprender a fazer perguntas certas. Nós não podemos gastar tempo com perguntas tolas. Quem é esta mulher aqui? Tem uma mulher aqui, irmãos.
a Nova Jerusalém. Que mulher é essa? O versículo 9, o versículo 10, desse capítulo 21 vai te mostrar. Então, vou ser bem objetivo. João diz assim, aliás, versículo 9, o anjo diz assim para João: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, ela aí é a noiva, é a esposa do Cordeiro, certo? É a noiva, é a esposa do Cordeiro. Aí no versículo 10 diz assim: e me levou a uma alta, e em espírito me levou a uma alta montanha, e vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então já respondi para os irmãos quem é esta mulher aí. Ela diz que as nações andarão, as nações que forem salvas, andarão debaixo da sua luz, e os reis, os que reinarem, eles trarão a glória da Nova Jerusalém. Está vendo, irmãos? Tem uma pergunta, uma interrogação do tamanho do universo aí na sua mente? Então nós vemos aqui, lá na eternidade vindoura, dois grupos de pessoas, as nações e uma cidade nupcial, que é uma noiva. Imagina, irmãos, que esse capítulo todo foi escrito para falar dela, e só um versículo para falar das nações. O que é mais importante? Nações ou uma cidade? Para o Senhor, uma cidade. E por quê? Porque ela é especial. Ele veio por ela, ele se esvaziou por ela, ele morreu por ela, ele ressuscitou por ela, ele enviou o seu Espírito para ela, ele voltará para ela e ele a terá eternamente para o seu prazer, para a sua satisfação e para a sua glória. Uma cidade. E você descobre que lá de Gênesis já vinha falando dela e dele. Porque quando Deus criou Adão, estava pensando nele, em Cristo. Quando Deus criou Eva, estava pensando nela, na Nova Jerusalém, a igreja gloriosa. Irmãos, este é o ponto crucial do reino. Mas aonde vai acontecer isso? Essa separação, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz que todos nós aqui, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê, irmãos? Nossos pecados já foram julgados. Lá na cruz do Calvário, Deus já julgou nossos pecados. Então, no tribunal de Cristo, não é para julgar os nossos pecados, é para julgar as nossas obras. Nós precisamos prestar atenção em três coisas. A obra de Deus. A obra de Deus está lá em João 6, é de eternidade a eternidade. A obra de Deus abrange todo o universo. A obra de Deus é a criação. A obra de Deus é a redenção. A obra de Deus é o novo céu e a nova terra. A obra de Deus abrange tudo. Mas também nós temos a obra de cada um. Aonde a Bíblia vai falar da obra de cada um? Em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Cada um, veja, porém, como edifica. Cada um. Cada um. E também temos a obra do ministério. Alguns foram chamados para o encargo ministerial. Então nós temos a obra de Deus, a obra de cada um, e temos a obra do ministério. Tudo vai ser julgado, irmãos. E se você, se não formos aprovados, nós vamos um dia habitar essas nações, porém nunca seremos a Nova Jerusalém. A Bíblia fala isso, fala de maneira muito clara. A Bíblia fala sobre o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Porque a primeira morte aqui, irmãos, é a morte física. Mas nós temos o dano da segunda morte. Ah, irmãos, isso é sério. Nosso Senhor falou de reprovação. Nosso Senhor falou da reprovação das virgens nécias. Virgens nécias não são os ímpios. Virgens nécias ali é uma figura da igreja que fracassou nas suas obras. Você vê que logo a seguir, em Mateus capítulo 25, quando ele termina de falar das virgens nécias e das virgens prudentes, o que ele vai falar? Da parábola dos talentos, responsabilidade.
Vida cristã é responsabilidade. Reino tem a ver com responsabilidade. Salvação do espírito é privilégio, é graça. Salvação da alma, responsabilidade. Nós somos chamados para viver na graça com responsabilidade. Salvação é graça com responsabilidade. É a graça de Deus e a responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade. E por quê? Por causa do reino. Porque o reino dos céus é conquistado com esforço. A salvação é graça. Mas o reino é trabalho, luta. Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. E diz assim: irmãos, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ao pó, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Olha aí, Paulo temia ser reprovado. No capítulo 20 de Atos, ele diz assim: nada, considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Aí lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira. Então um dia nós vamos terminar a carreira. E como você vai terminar a carreira? Esta é a pergunta. Então nós temos que lembrar do assunto do reino. O reino é fundamental, a compreensão do reino é fundamental. Este tem sido um dos problemas que se acumulou, se avolumou ao longo dos anos. A igreja se preocupou com tanta coisa, esqueceu do reino. Essa é a ponta, ou é a parte do evangelho que faltou, que as igrejas não pregaram mais. As igrejas não se dedicaram ao assunto do reino. Como é possível, irmão, se você tiver um meio, uma biblioteca, se você tiver uma ferramenta de pesquisa, no seu celular, no seu computador, vai lá e coloca a palavra reino, e coloca a palavra salvação só nos evangelhos. Você vai ficar assustado. Não está contente? Então coloca de Mateus a Apocalipse, você vai ficar assombrado. Os apóstolos falaram mais do reino do que de salvação. Não que a salvação não fosse importante. Ela é importante. Sem ela nunca alcançaríamos o reino. Mas a salvação é crer. A salvação é porque Jesus morreu por nós. O reino agora é porque nós estamos dispostos a dar nossa vida e morrer por ele. Deixa eu colocar um paradoxo para vocês aqui, só para ajudá-los. Vamos falar um pouco sobre a salvação do espírito e salvação da alma, só para vocês entenderem. Salvação do espírito é ganhar a vida eterna. Salvação da alma é ganhar o reino. Segundo, o espírito é salvo por Jesus ter carregado a cruz no meu lugar. A minha alma será salva se eu seguir ele levando a minha cruz. Quem quer me seguir, carregue, tome a sua cruz, siga-me. Terceiro, o meu espírito é salvo porque ele se esvaziou e negou a si mesmo. A minha alma é salva por eu negar a mim mesmo e me encher do Senhor. A salvação do espírito está baseada no crer. A salvação da alma, entretanto, depende de como eu vou viver. A salvação do espírito é baseada na fé. A salvação da alma é baseada em nossas obras, em nossas ações. Por isso que Paulo fala da salvação pela fé sem as obras. E Tiago fala da salvação das obras e não só com a fé. É porque a salvação de Paulo é a salvação do espírito. A salvação de Tiago é a salvação do reino. Eu já vi livros de escritores respeitados comentarem esses textos, e com muita tristeza digo isso para vocês, e os escritores ficarem patinando na maionese. E a questão é tão simples, é só uma pecinha que faltou, chamada reino. Escritores que eu admiro, quando eles comentam Tiago com o paralelo de Paulo, eles dão uma volta no universo e não chega a lugar nenhum. É só dizer assim, a salvação que Paulo disse, salvação é pela fé, sem as obras, é espírito. Por que eu sei que é espírito? Olha o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Estávamos mortos aonde? No nosso espírito. Aí versículo 8 ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação do espírito. Aí Tiago vai dizer o quê? A salvação é pelas obras. Está vendo, irmãos? Não adianta você dizer, eu tenho fé, mas não tenho obras. Ele não está falando de você ser salvo pelas obras, senão os espíritas estariam certos. A salvação, irmãos, do espírito é pela fé. A salvação da alma, obras. Estão entendendo? Salvação do espírito é um fato experimentado quando você crê. A salvação da alma será experimentado e desfrutado na sua plenitude na vinda do nosso Senhor Jesus. A salvação do espírito é o dom da graça hoje, a salvação da alma é o galardão. Então o dom da graça é a salvação do espírito, o galardão é a salvação da alma. Que didática simples, é só nós entendermos. E aí, irmãos e irmãs, nós poderemos um dia dizer, valeu a pena você ter sacrificado a sua vida pelo Senhor, valeu a pena você ter amado a palavra do Senhor, valeu a pena você ter consagrado a sua vida ao Senhor, valeu a pena você ter terminado a carreira combatendo o bom combate. Não é terminar a carreira, Paulo diz, combati o bom combate. Se você terminar a carreira e não combater o bom combate, e outra coisa, não me vem com história do passado, meu irmão, mas olha, eu vou falar para você, eu tenho 50 anos de fé, mas nos meus primeiros anos, pensa num cristão autêntico, dedicado. Irmãos, nós não vivemos de maná velho, e nem Deus vive de obras passadas. Por isso que a palavra é, perseverai, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Diz que a igreja primitiva perseverava na oração. Este é um assunto longo, nós vamos continuar estudando isso numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Senhor, nós te entregamos aqui esse tempo da tua palavra, confiado não em nós mesmos, mas no teu Espírito, que unge, na unção do teu Espírito, que está sobre esta palavra, e somente esta unção poderá nos trazer toda a verdade, poderá penetrar dentro de cada um de nós, e realizar a obra para a qual o Senhor enviou a tua palavra. Nosso clamor é, envia sobre nós a tua palavra nesta manhã, e que ela cumpra em nós a tua obra. Essa é a nossa oração, querido Deus, no santo nome do teu amado Filho Jesus. Amém.